numa mesma linearidade com o Sol, né? E na realidade, não. Eles são mais parecidos com nossas moléculas. O centro ali que vai se movendo. Então, esse Sol ele também tem um movimento, e os planetas rodando em volta, eles não estão paradinhos, todos parecendo um disquinho em volta do Sol. Um está um pouquinho aqui, o outro está mais para cá, e em alturas diferentes em volta do Sol, fazendo movimento em volta desse Sol, né? E esse Sol fazendo um movimento na galáxia, no braço de Órion na galáxia. Então, é assim, é fantástico. Por isso que a gente ouve período... Por isso que a gente ouve muito falar, dizer que o universo está dentro de nós, né? Porque é exatamente igual. Exatamente igual. É o macrocosmo no microcosmo. Isso. Né? É muito impressionante quando você percebe. Bom, aí eu perdi meu esposo, e nesse período eu entrei em milhões de questionamentos, em milhões de buscas, um acordar espiritual muito maior, num baque muito grande, com eventos muito importantes, com muito significado, e que acabaram me levando para uma cerimônia de ayahuasca. Nessa cerimônia de ayahuasca, minha primeira cerimônia, eu só vou contar um trechinho assim de uma das mirações que eu tive. Ela é de uma abertura de consciência muito grande, as cerimônias, principalmente para o seu interior. Mas o meu processo estava um resgate tão profundo de muita coisa, e uma das primeiras mirações que eu tive foi uma geometria nos meus pés, e ela era verde, de um verde que até hoje eu tento encontrar um verde daquele, eu não consigo, não existe uma descrição. Ele pulsava. E em cada ponto que essas linhas se cruzavam, tinha uma estrela dourada. E meus pés estavam em cima dessa geometria, e de repente meus pés começaram a criar raízes e se entrelaçar nessa geometria e ir para o fundo dessa geometria, para dentro, para o fundo. Eu acho que a internet dava um escancaio. Deixa eu tentar ela entrar novamente. Só um minuto, gente. Esse assunto é incrível. E realmente só uma pessoa capacitada como ela para falar sobre esse assunto, porque ele abrange tudo. E tudo parte desse princípio, né? E eu estou amando ver vocês aqui, a Nara, a Yuko, Isabel, mais, Vivi, Tereza, deixa eu ver quem mais está por aqui, Kelly, a Júlia, ai que ótimo, Fabíola, acho que ela está tentando entrar. Ver se ela consegue.
A Vanushka, ela mora numa área rural, né? Um sítio lindo, lindo e paraíso. E às vezes acontece isso mesmo, da conexão, dar uma caída. Deixa eu chamar. Oi, Leite. Ai, gente, é tão bom ver vocês aqui. Então, deixa eu avisar para vocês que, faltando pouco tempo para terminar, quem tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, que aí eu repasso para ela, para ver se dá tempo dela responder. Porque é um assunto muito... abrange muita coisa, né? Exatamente, Fabio, um assunto maravilhoso, porque... Oi, Leite, bom dia, meu amor. Porque é um princípio, né? Assim, eu até estou com um esboço aqui que ela me fez, logo no início, quando a gente se conheceu, que é maravilhoso. Mas para mostrar para vocês agora é muito complexo, entendeu? Não sei se todos iriam. Eu confesso que até hoje tem coisa que eu ainda não consigo compreender, tão complexo que é. E simples ao mesmo tempo, né? Porque, como eu costumo dizer a todo mundo que me conhece, deixa eu responder. Eu sempre digo, o universo é matemática, pura matemática. Acho que agora ela entrou. Ai, Oi? consegui, amém. Perdão, gente. Não, relaxa. Eu vim morar num sítio. Eu já Então, falei. assim, na pontinha do mundo em volta só tem mata e morro. Maravilhoso, maravilhoso. Você fez a melhor opção. Foi. Mas pode Aonde que continuar. nós paramos? Me põe, Rita, onde que eu parei? Você estava falando que você foi parar aí, né? Porque você perdeu seu esposo, né? Que você morava em Natal, aí você foi para Vitória, e logo em seguida você se perdeu. Foi o seu esposo. A parte da geometria sagrada que eu visualizei na área. E isso, você visualizou, exatamente. Pronto. Aí eu desenhei, vou até mostrar para vocês o desenho. Gente, vai ter que ser no papel. Tá. Dá para enxergar? Dá, é a flor da vida, né? Isso! Certo. Aí eu descobri que era a flor da vida. Foi a hora que eu comecei a sentir um chamado para entender de novo a geometria sagrada, né? Eu adorava mandalas, mas eu não entendia. Eu tinha lido a cosmogênese por um ângulo, então eu acabei pegando o livro, voltando a ler e comecei a enxergar de uma outra forma, né? E percebi que na cerimônia de Aya, na minha miração, eu estava me ancorando numa flor da vida, num tom de verde muito profundo e pulsante e dourado, né? Aí eu falei, bom, isso tudo tem um significado. Para mim, tudo tem um significado. Então eu vou atrás. Eu não gosto de misticismo no sentido de crer sem entender. Eu preciso entender, eu preciso sentir, né? Para poder entrar dentro de mim todos os conceitos ali. Aí, a partir daquilo ali, eu vou para frente. Aí eu comecei, e nesse período foi que eu entrei no grupo, e a gente acabou se encontrando, e eu falei, gente, a gente precisa entender a geometria sagrada. Ela faz uma diferença imensa para a compreensão da gente de muita coisa. Neste período,
eu descobri que uma das formas da gente ampliar nossa consciência, Rita, é desenhar. É pegar um compasso, é pegar o esquadro e fazer o desenho da geometria sagrada. Tá? Vamos fazer um paralelo com a caverna, o mito da caverna do Platão, né? Uhum. Estavam todos na caverna e aquelas imagens que apareciam, aquelas sombras, eram a realidade. Quando você está desenhando uma mandala, quando você está desenhando uma geometria sagrada, ela tem uma base matemática para aquela mandala, tá? E a matemática a gente sabe hoje, através até dos cientistas, dos químicos, dos físicos, dos metafísicos, que ela é a linguagem universal. Isso. Então, quando a gente pega aquilo ali e aí você começa com a matemática, desenhar, fazer os desenhos, você está colocando ali o desenho das imagens, das sombras que a gente vê na caverna. Ela está ali num 2D, em duas dimensões, no papel, né? Só que, neste momento, quando você começa a fazer os desenhos, o teu cérebro do lado esquerdo, que é racional, ele começa a ter que andar com o lado direito, que é o intuitivo, que é o da percepção de profundidade, tá? E quando você está desenhando a geometria sagrada, os dois lados, os dois hemisférios do cérebro começam a ter que funcionar juntos. E você, querendo ou não, você vai ampliando a sua consciência dimensional. Sim. É exatamente isso. Você começa... Ai, que susto! Gente! Ah, mas ele é bonzinho. Se vocês verem o tamanho do pernilongo que apareceu aqui agora, ia sair todo mundo correndo. É o pernilongo da época das cavernas, só pode. Ele é imenso, maior que a minha mão. Coisa mais linda. Mas eu não vou mexer no celular, não, porque eu já caí uma vez, não quer cair de novo, não. Lindo. Desculpa, gente, eu sou meio igual criança. Eu vejo as coisas, eu fico encantada com tudo. Tudo para mim é uma descoberta, tudo para mim é de uma beleza que você tem que parar e admirar, né? Mas é isso mesmo. Aí sim, vamos voltar para os hemisférios. Quando você começa a perceber o mundo com os dois lados, não só com a razão, tá? Mas com a sua intuição, com a sua percepção de dimensão diferenciada, sensitiva, tá? Você vai juntar a sua razão com a percepção sensitiva de mundo, você amplia o teu mundo. Na hora que você vê que a flor da vida, ela não é aquele desenho que eu mostrei para vocês, vamos ver se virando. Não dá. Não consigo. Pronto. Ela não é só esse desenho, que na realidade esse desenho ele é uma forma muito limitada de algo muito maior, né? E desculpa, gente, todos vocês que estão aqui conosco, porque nós ainda tentamos jogar para ver se a gente conseguia trazer as gravuras para dentro da nossa live, da tela. Que aí